TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Memórias do Estado, programa do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresenta hoje uma entrevista com Júlio Alves Martins, responsável pela construção da cidade de Chapadão do Sul. Júlio Martins é muito ligado à aviação, um segmento importantíssimo no desenvolvimento de nosso estado. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. Senhor Júlio, que deu na sua cabeça de trazer gente para se instalar lá no Chapadão naquela época, década de 70, não é? Isso. Onde havia um cerrado ralo, uma terra que parecia não ser tão boa e hoje é um dos melhores lugares do estado e de repente até do Brasil. De onde veio essa ideia? Bem, tudo começou porque eu tendo um avião para fazer serviço de táxi aéreo e como corretor de imóveis, me surgiu lá no Rio Grande do Sul pessoas interessadas em comprar terra no Paraná. E eu disse, eu já tenho conhecimento que eu já fui até o Mato Grosso, em Dourados, e descobri uma área de terra na divisa de Mato Grosso com Goiás, e a preço irrisório, um preçozinho assim como 46 quilos de soja por hectare. E a área era de 25 mil hectares. E eu ofereci essa terra, como o preço era tão baixinho, ofereci para um senhor, chama-se José Vicente da Silva, o apelido Zeca Silva. E ali começou? E aí ele mandou um sobrinho dele, gerente do Banco do Brasil, de Santo Augusto, para ver as terras e ver se era como eu tinha falado. E o moço chegou, o gerente do Banco do Brasil, e voamos umas 10 horas com um avião de pouca velocidade, deu umas 10 horas esse voo do Rio Grande do Sul até o Chapadão do Pouso Frio, que era o apelido do local. Porque é Pouso Frio porque está numa altitude a mais de 800 metros, 860 metros de altitude. Então é um lugar frio, fresquinho, um vento muito bom. E o moço olhou as terras que eu mostrei, que era um lote de 10 quilômetros por 25 quilômetros de comprimento, 25 mil hectares de terra, e gostou. E no dia seguinte já fomos ter com os proprietários que moravam em Bauru, uma família Giansante. E lá se encontraram, eu apresentei um para o outro e gostaram muito e fizeram um negócio naquela tarde e já escreveram tudo. E daí retornamos ao Rio Grande do Sul e com o negócio fechado, já com cheque assinado da entrada, que foi comprado com 16 meses de prazo, não foi totalmente à vista. E aí, na semana seguinte, em seguida, o proprietário de verdade quis vir conhecer as terras. E daí eu fiz um voo com ele e sempre com um meu sócio de corretor, que era também um funcionário do Banco do Brasil, chamava-se Henrique Porto Franze, Chico Barreto. E então, aí viemos e como era tão ruim de descer também na estrada, que a estrada tinha 2 ou 3 lugares, 2 lugares melhorzinho
para se descer na estrada, porque tinha o cerrado, mas como era cabeceira do rio Aporé e uma cabeceira do rio Pasto Ruim, então chamava-se Pasto Ruim. Hoje é chamado Fazenda Campo Bom, lá no mesmo local. Mas com esse início, houve muita procura por parte dos sulistas, catarinenses, gaúchos, por essas terras? Sim. Aí eu fecharam o negócio e o seu Zeca Silva, sim, o seu José Vicente, olhou as terras e achou muito grande, 10 quilômetros por 25 quilômetros. E resolvemos, então, de vender um pedaço. E eu disse, me deu uma procuração, me deu uma autorização de venda, que eu vendo parte dessa terra para outros, então. E o que aconteceu? Aí descemos para o Rio Grande do Sul, imediatamente já apareceu o primeiro comprador de uma parte, de 4.000 hectares, mas já com preço subfaturado. Não foi mais 46 quilos de soja por hectare, já foi como 4 sacos de soja por hectare. Hoje será como R$160 por hectare. Por hectare. E vale quanto hoje? Hoje está em torno de 300 sacos. 300 sacos. Até mais um pouco. Isso daria em reais hoje? Hoje dá R$12.000 por hectare. R$12.000 por hectare. E aquela vez, o comecinho das compras que eu comprei também para mim mesmo, sim, eu comprava cada hora de voo que eu fazia para eles, a $300 por hora, eu comprava como 200 hectares de terra por hora, ou 80 alqueires. Então, a terra eu pagava as terras de outros vizinhos que queriam vender, eu pagava como $2 por hectare, R$5, 5 cruzeiros por hectare. Seu Júlio, esses primeiros moradores ou compradores chegaram em que ano, ou se estabeleceram em que ano na região? Bem, o primeiro que veio e comprou as terras foi exatamente por motivo de serem funcionário do Banco do Brasil, gerente. E então viemos no feriadão de 21 de abril de 1972. Então, 1972, isso, poderíamos dizer que é o início da colonização. É o início. Início da colonização. E de 72 a 80, mais ou menos, o senhor tem ideia de quantos chegaram ao Chapadão? Que o senhor trouxe, em verdade? Sim. Do ano 72 até 80, eu trouxe no Chapadão, o motivo do trabalho, tudo, sim, veio 136 famílias. Ao todo. Quase todas de avião? A metade, o resto, uns vieram com condução própria, vieram com ônibus, a mudança. Vieram com as mudanças, vieram, se instalaram tudo em barracas, porque não tinha tábuas, não tinha tijolos, muito distante, porque era mais de 100 quilômetros no primeiro lugarejo, que era a cidadezinha de Cacilândia, que já era município. Cacilândia. Agora, esse pessoal que chegou começou a plantar imediatamente, sobrevivia de quê? Exatamente. Eu trouxe o seu José Vicente Silva no dia 21 de abril de 72 e já no mês de julho começou-se a mecanização, porque foi vendido as terras para gente que tinha tratores, colhedeira, máquinas e tudo no Rio Grande do Sul. Então começaram a mecanizar as terras. E daí eu comecei cada semana a trazer mais um, mais outro, porque aí quando se deu o primeiro negócio, sobrou muito dinheiro. Aí eu comecei a comprar mais terra para o seu Zeca Silva. Então comprou mais áreas de terra para ser vendido a outros. Então começou-se a colonização. Aí nasceu a colonização. Vamos dizer assim, essa colonização dura o quê? Uns 10 anos, talvez?
Quer dizer, a implantação desses chegantes. Foi do ano 1972 a 1980 que veio o Forte. Sim. E depois sempre continuei trazendo, até hoje quase se sobra um lote ou outro. Eu sou corretor, tenho imobiliária, e então se vende. Mas o Forte foi até o ano 80, que no ano 80 surgiu a ideia, já no ano 78, de comprar as terras, que eu tinha vendido as terras para outras famílias. E daí eu comprei de volta no ano 78 para fazer o loteamento da cidade. Aí a cidade nasceu, o primeiro documento no dia 10 de agosto de 1978. E até 80 se foi legalizando, fazendo a documentação, o loteamento. Então, no ano 1981, em abril, quando fez aniversário da minha chegada, eu dei a primeira escritura do loteamento. Vamos dizer assim, a cidade surge, vamos dizer assim, espontaneamente, porque o senhor e os moradores desejavam isso, ou por uma necessidade de atendimento, de saúde, de educação, de serviços urbanos mesmo? Exatamente. Quando já eu tinha trazido muitos fazendeiros, no ano 76, 75, 74, então essas pessoas tinham que ter muitos funcionários. Por exemplo, uma fazenda que eu vendi lá de mais de 20 mil hectares, já estava com 730 empregados. E daí teria crianças para ir no colégio, e daí eles me cobraram entre uns 3 ou 4 fazendeiros daqueles principais, sim, que eu vendi 30 mil hectares também, e 7 mil hectares. Então, eles me cobraram para fazer um loteamento, porque eu seria uma pessoa um pouco desocupada, né? Como corretor de imóveis e tudo, então eu não era ocupado com as lavouras. Apesar de que no ano 73 eu comprei já uma área de terra de 2 mil hectares de terra e comecei a minha lavoura de terra também. Daí eu comprei tratores, porque eu ganhava, como eu já lhe falei, 200 hectares de terra por hora voada. Se eu voasse 5 horas em um dia, apenas 5 horas, eu podia ter 1000 hectares de terra por dia. Você ouviu o preço irrisório? E então, daí eu comecei com o loteamento. Eu tinha vendido as terras para uma família de 6 irmãos e eu comprei uma parte dessa terra para fazer o loteamento. E daí comecei o loteamento, que no dia 21 de abril de 1981, eu dei a primeira escritura. Agora... E depois da primeira escritura, em 6 anos e meio, eu fiz o loteamento em novembro de 1980. E o distrito foi legalizado em 12 de dezembro de 1980. Aí já tinha distrito, porque eu trazia muita gente com avião, né? Eu não parei mais de voar, e daí eu melhorei de avião, comprei avião de velocidade, né? Avião que ia com 2 horas e 40 minutos, pisava lá no Rio Grande do Sul. E então, trazendo pessoas, trazendo médico, trazendo dentista, um engenheiro, arquitetos, e então me ajudando a fazer o loteamento. E dentro de pouco tempo, então do mês de abril de 1981 até outubro, até fim de setembro, dia 30 de setembro de 87. Seu Júlio, hoje Chapadão do Sul pratica uma agricultura de ponta.
em alguns aspectos, melhor até que os centros mais desenvolvidos. Como se explica isso? Ou como em tão pouco tempo se chegou a esse índice de desenvolvimento? Bem, o principal acontecimento é que o avião é que ajudou. Como o avião é caro, eu trazia as pessoas de maior possibilidade para comprar as terras e comprar um pedaço maior, um lote maior. Então, essas pessoas lá no Rio Grande do Sul tinham muito capital, que nem um deles, o principal, tinha mais de 300 milhões de dólares para aplicar quando eu comecei os negócios com essa pessoa. Sim. Eram 2 primos. E então estão até hoje lá. O Chapadão hoje pratica uma agricultura de ponta e em alguns aspectos até mais avançada que os lugares mais desenvolvidos. Como se explica isso? Bem, tudo isto porque os fazendeiros que eu trazia do Rio Grande do Sul, como o avião é muito caro, eu tinha que escolher pessoas que aplicassem uma boa fatia de dinheiro para mim como ganhador de percentagem, como corretor de imóveis. Então eu recebi uma fatia maior e eu escolhi então os gaúchos fortes de lá. E daí eles vieram que nem arrancada dentro de pouco tempo que eles compraram uns 30 mil hectares de terra. Eles compraram 120 tratores, um pouquinho mais, 62 colhedeiras, então era uma potência. E pessoal para isso? E pessoal para isso eles tinham como 735 empregados, de todos os tipos, né, de empregados, para tocar, para derrubar o cerrado, queimar e limpar a terra, passar a grade. Então, o senhor vê, precisava muita gente. Isso uma das fazendas, mas eu trouxe outras, né, que chegou a ter 30 mil hectares, e tem hoje 30 mil hectares de terra, um pouco mais, e criou mais de 76 mil cabeças de gado nos campos deles e plantava ainda 9 mil hectares de terra. Hoje eles produzem álcool, instalaram uma das mais modernas usinas de álcool e açúcar da América do Sul. O senhor precisa conhecer que modernismo, que coisa avançada que tem no Chapadão. E assim tudo para plantar o soja, o milho, tudo com a base de GPS, instrumentos, tudo móveis, correção de terra, tudo mecanizado, tudo automatizado. A região de Chapadão do Sul é um tanto especial em relação à altitude, ao clima, aos ventos. É verdade isso? Sim, por causa da altitude é que tem esses ventos arejado muito bom, que é o município de maior altitude do Mato Grosso do Sul. Está acima de 860 metros de altitude. Então fica assim toda a tarde geladinho o ar. Faça sol ou faça chuva, você tem que se cobrir à noite. E de dia tem dia quente e tudo por causa do movimento da chuva, né? Que dá dias bem quentes. Mas é uma região ótima e é um grande chapadão, não é só o Chapadão do Sul, porque emenda esse chapadão com Goiás e com Costa Rica. Eu colonizei Costa Rica, eu colonizei toda a região ali. Então, trazendo a gauchada para plantar. Fui trazendo sem parar toda semana, porque o meu avião fazia com 2 horas e 40 minutos de Chapadão até o Rio Grande do Sul, até Carazinho, Passo Fundo, Ijuí, essas cidades principais onde eu captava os gaúchos para vir morar. Os primeiros
passos são sempre difíceis, mas o importante é não desistir. O conhecimento é a chave para alcançar os objetivos. O futuro é desconhecido, mas alcançá-lo só depende de nós. Senhor Júlio, o senhor voou durante todo esse tempo, aliás, está voando ainda, e naturalmente deve ter muitas histórias, mas eu gostaria que o senhor fixasse a preocupação, ou a curiosidade, ou a desconfiança que o senhor despertava quando levantava voo em Três Lagoas e ia para um destino que a própria aeronáutica não conhecia. Exatamente. Quando estava no Rio Grande do Sul e Paraná e São Paulo, todos os aeroportos que você descia podia preencher um plano de voo, uma chegada e uma saída. E depois, como eu descobri Chapadão, que não tinha nenhum aeroporto, nenhuma pista... Descia na estrada? Descia uma estradinha em 2 ou 3 lugares. Sei. Muito difícil. E então, depois eu construí a primeira pista, a segunda. Então, fiz uma pista em 1974, foi homologada a primeira pista no Chapadão, que é a minha pista que está até hoje. Mas a desconfiança sobre esses voos? Sim. Porque vivíamos uma época de extrema desconfiança da Revolução. Desconfiança por causa da Revolução, né? A ditadura, então... os militares, o Departamento de Aviação Civil, o DAC, quis mandar pessoas investigar o SNI, que estava a cargo uma vez do Figueiredo, do presidente Figueiredo, ele era um general, que era do SNI. E outros, então tinha mais outros generais da época. Então, saber o que esse aviador, porque queriam saber tudo informado, o que as pessoas faziam nesse Brasil. Então, e no Chapadão, então? E no tal de Chapadão, e sempre indo lá, e nós progredindo e crescendo lá. Aí chegou ao ponto que chegou um general, companheiro do Figueiredo e do Geisel, que chamava-se Quival Saldanha da Cunha. Esse general aposentado veio investigar, antes veio uns major, bancando o vendedor de venenos, o vendedor de coisas, para poder entrar em contato comigo, que era o aviador que fazia esse trabalho. E eu, meio desconfiado, porque era a época da Revolução, digo, isso aqui, essas perguntas são muito fajuta, porque ele não sabia bem de agricultura, de produtos, de tudo, se envolveu porque eu entendia muito mais do que ele. E então, mas depois veio o general Quival Saldanha da Cunha me homenagear, me dar o título, depois de ter visto bem, o título de cidadão de Cacilândia e também o título de comendador da Ordem Garibaldi, que é o herói dos 2 mundos. Então, eu recebi essa comenda de comendador da Ordem Garibaldi. Contam que, num certo período, um motorista que não conhecia bem as máquinas imaginou que estivesse sendo preparada uma revolução do Chapadão. E aí ele denunciou as autoridades e houve uma fiscalização, a polícia esteve lá. Como se deu isso? Exatamente. Numa tarde,
Foi um caminhoneiro, depois a gente ficou sabendo, um caminhoneiro que passou e viu as colhedeiras. As colhedeiras de soja ou arroz, elas têm um cano que parece ser... Uma metralhadora, um canhão. Um canhão. Então, aquele bolo de máquina e mais aquele cano de um lado. Então, vendo em alguns filmes que os caminhoneiros devem ter visto, então, comunicou a polícia em Cacilândia. E a polícia em Cacilândia, imediatamente, lotou 2 carros, um da Polícia Civil, vieram 4 pessoas, e um da Polícia Militar, mais 4 pessoas, vieram com a veraneio e um jipe. E deram primeiro na minha casa. E daí na minha casa entraram meio a modo grosseiro, a modo polícia de antigamente, né, que não respeitava as pessoas, não chegava e ia entrando, e eu tinha uma arma de 1 tiro, uma Flaubert 22, uma pequena arminha. Só passarinho? Passarinho, Sim. Mataram uma serema para fazer um prato de comida, mataram um viadinho, que tinha muito viado, né? Então, aí investigaram tudo e tá, mas daí que se envolveram com o avião. O que o avião teria naquele charuto, que eles olharam a cabine do avião e para trás tinha um charuto, que é onde vai os comandos do avião para a cauda, né? E eles queriam que eu abrisse isso. Digo, mas eu não posso abrir, isso é só em oficina, que é tudo rebitado, com parafusos, com rebites. Tem que ser, então o senhor comunica à aeronáutica, que a aeronáutica mandará abrir por uma especializada aí. E então, daí bateram nas outros vizinhos, foram em frente. E nós morava tudo em barracas, nós não tinha casa de parede de tábua ou de tijolo ainda, porque era começo da agricultura, era o primeiro ano, não é? É o primeiro ano que ia produzir o arroz. Era a primeira planta de arroz, depois que foi soja. E depois milho, depois algodão, e assim por diante, né? O girassol. E então eles foram para frente e bateram lá, tomaram as armas de toda a gauchada lá e levaram vidro com chumbo, com espoleta, pólvora, que tinham aquelas dosagens, né, para carregar suas espingardas, uma carga pela boca ou carregar o cartucho, né? E então fizeram uma explosão aqueles militares lá, porque eles não entendiam bem o que era também aquelas máquinas lá. Devem estar arrependidos, certamente, né, senhor Júlio? Sim, e não me devolveram a máquina até hoje. Senhor Júlio, quando os gaúchos chegaram ao Chapadão, foram bem recebidos? Houve alguma resistência? Porque lá, os poucos que moravam eram históricos, tradicionais. Não é? Como foram recebidos esses gaúchos? Bem, desde a arrancada que eu comecei a trazer gaúcho naquele local dos primeiros 25 mil hectares, já houve contrariedade. O pessoal não se adaptou, dizendo que nós éramos burros, que ia plantar num lugar que não produzia nada, que nós ia apenas querer fazer financiamento no banco, ou no Banco do Brasil de Paranaíba e Alto Araguaia, que tinha 2 bancos a 320 quilômetros longe um do outro. Então, nós era muito mal visto. Nós era mal visto se eles iam vender um parafusinho que valia 50 centavos, pedia 5 reais. Era tudo assim, explorando nós e achando que nós tudo ia embora, que ia ser só uma pequena movimentação das terras inicial. Então nós somos muito, mas assim também todo o Mato Grosso do Sul, o centro-oeste brasileiro, ou seja, o Mato Grosso, Tocantins, a Bahia, o Maranhão, tudo esses lugares o pessoal do Rio Grande do Sul foram muito rejeitados e tudo caluniado porque chamavam de bombachudos, que eram os homens que não teriam conhecimento porque as terras eram improdutivas.
e em vez as terras eram de primeira, porque nós, os rio-grandenses, os gaúchos, conhecem muito bem os campos do Rio Grande do Sul, que os campos de lá são parecidos com os daqui, apenas o que precisa é a chuva, o clima, a chuva, e então, tendo chuva, produz tudo, correção das terras. Então, para isso, no ano já que eu cheguei em 72, no ano de 1978, eu trouxe para ver a minha lavoura o ministro Paulinelli, Alisson Paulinelli. Esse ministro veio no governo do Geisel e verificou e ficou assombrado, e na minha fazenda ele liberou, porque ele veio com um avião com 10, 12 pessoas do governo, do Banco Central e tudo do crédito do rural, e vieram ver, porque não tinha financiamento antes. Então, nós plantamos 400 hectares de terra entre 4 vizinhos. Cada um plantou 100 hectares de terra de soja. E daí, convidando o ministro para vir conhecer como é que era, e ele agarrou e liberou a correção da terra no centro-oeste, esse ministro. E foi, então, o maior passo que se deu na agricultura do Chapadão. O primeiro ano foi 6.000 hectares de terra, no segundo ano foi 29.000 hectares de terra, com a correção, que foi autorizado pelo governo federal. E então nós aumentamos mais e mais, que todo o centro-oeste começou a corrida do Rio Grande do Sul para o centro-oeste brasileiro, e ficou lavoura por tudo quanto é canto. E deu essa evolução que o senhor viu, que o estado de Mato Grosso é o mais rico do Brasil em produção. E nós também ficamos em segundo lugar aqui. Qual é a área plantada do município de Chapadão hoje? Do Chapadão, mais de 150.000 hectares, só do município de Chapadão. 150.000 hectares de agricultura. De agricultura. E pecuária. E pecuária, nós estamos em torno de 300.000 cabeças de gado, que teve fazenda, que eu comentei antes, que chegou a ter 76.000 cabeças de gado, só um gaúcho pertinho de Porto Alegre. Senhor Júlio, o senhor completou 82 anos. Estou completando. Está completando 82 anos. Mas o senhor falou dos seus voos, dos seus empreendimentos. O senhor nasceu onde? Eu nasci no município de Ijuí. Ijuí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, de família... de agricultores. De agricultores. Agricultores, assim, que eram agricultores no norte da Itália, e do norte da Itália vieram para o Brasil plantar uva e mais outras coisas, em Bento Gonçalves, que é a família Valduga e Candotti, e depois voltaram por causa da escravidão, da lei de 1888 e 89, a República, e estava muito agitado o país, e daí o meu bisavô resolveu de voltar para a Itália com a sua família. E depois, mais tarde, a minha avó se encontrou com um italiano que morava nos Estados Unidos, trabalhando nas minas de carvão, e ele veio passear e deu um namoro e deu casamento. E daí a minha avó disse para eles, olha, é melhor do que mina de carvão é morar no Brasil, que eu já morei 8 anos no Brasil. E daí conseguiu convencer o meu avô, Júlio Candotti, de vir morar no Brasil. E vieram então colonizar no município de Ijuí. E então eu sou nascido lá, daí a minha mãe cresceu, o meu pai também cresceu, deu namoro por lá, e deu casamento e deu esse Júlio Martins. E como esse Júlio Martins acabou aviador? Ah, sim. Eu já sei, quando eu era menino, eu vi o primeiro avião e eu gostei muito. O primeiro avião, eu tinha uns 6 anos quando eu vi o primeiro avião. Avião da Varig, que passou em cima da nossa casa, vindo de Porto Alegre, pousando em Cruz Alta, que eu depois descobri como é que era, e também aterrissar em Santo Ângelo.
e essa rota dava em cima da nossa morada. Então passou meio baixo um avião bimotor, um ronco, um estrondo lindo, e eu vi aquele avião brilhando tudo no sol, e tinha nuvens e sol, então eu via passar um pouquinho por cima das nuvens, saía no limpo, e daí eu vi bem esse avião, e eu gostei disso. Ali começou o comecinho de Júlio Martins com o avião. E daí no ano de 1954, eu indo numa oficina e veio um pessoal querer fundar um aeroclube na minha cidade. E nós tínhamos já dado início para fazer um campinho de aviação do lado da cidade que é até hoje, na cidade de Frederico Westphalen. E então, um mecânico que também era candidato a ser aluno, eu fui pintar um carro, fazer uma reforminha num carro, e ele disse, vamos fazer esse curso de piloto? E eu gostei da história. Gostei da história e comecei o curso de piloto. Então eu fiz o meu primeiro voo em 1956, no dia 4 de abril de 1956 eu fiz o meu primeiro voo. E já em 56 voei sozinho. E em 57 comprei já o meu primeiro avião de 4 lugares. Já fiquei entusiasmado pela aviação. Surgiu um avião em Caxias do Sul, perto de Porto Alegre, e eu comprei esse avião e trouxe para voar um avião de 4 passageiros. E eu tenho esse modelo no meu museu, na minha fundação. Quantas aeronaves o senhor tem lá na sua propriedade? Eu tenho 6 aviões. Todos que serviram o seu trabalho? Serviram, então, pode servir, mas é que 3 aviões, os mais escolhidos, mais caro, mais bom, eu fiz uma fundação, e porque eu fiquei velho já com mais de 70 anos, e eu estava já com 30 e poucos anos com esses aviões, e eu botei nessa fundação que eu estou fazendo um museu. E fiz um hangar e guardei os aviões lá dentro da cidade de Chapadão do Sul. É uma pena termos que finalizar a nossa conversa. Fica o exemplo do seu Júlio Alves Martins, no sentido de que quem quer abraçar um sonho e quer persegui-lo, acaba realizando. Com 82 anos, o seu Júlio trabalha como se estivesse ainda com seus 30, 40 anos, não é? Com uma disposição ímpar, não é? Exemplo para todos nós. Convido o telespectador a visitar o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, onde temos a sala do Instituto Sul Mato Grossense, com a comercialização de obras regionais. Algum recado ainda, Sr. Júlio? Eu estou aproximando a 60 anos de voo. Estou com mais de 3 milhões de quilômetros voados pelo ar, mais de 10 mil horas voadas. É bom saber que alguém não sabe quanto que é, 3 milhões de quilômetros. E de automóvel, de carro, tenho mais de 2 milhões de quilômetros rodados. Sem qualquer acidente? Nenhum acidente. Cuidei muito com a manutenção dos aviões. Cheguei a ter, no total, 28 aviões. E nenhum me deu surpresa. Até hoje. Prudência manda. Prudência manda. Muito obrigado, seu Júlio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
vim ter uma insuficiência renal, né? Os rins parou de funcionar e eu procurei os médicos. E aí eles, através de biópsia, constataram que eu era renal crônico, né? Que futuramente eu teria que fazer hemodiálise. Aí passou-se 4 anos, aí os rins veio a parar de funcionar. Assim que já iniciamos a hemodiálise, já indicaram nós a procurar a Brec, né? Que nos fornece os medicamentos, né? Eu era uma pessoa que fiquei muito deprimida, entrei em depressão profunda e a Brec me ajudou muito com psicóloga e tive também outros problemas. Aí encontrei lá apoio terapêutico, assim, financeiramente eles me ajudaram até com moradia, com alimentação, né? E toda a medicação hoje eu dependo da Brec. Às vezes parece que falta o chão, né? E a gente é o nosso grito de socorro, o meu grito de socorro, né? Porque eu conto sempre com a Brec. Para mim foi meio traumatizante, né? Porque eu nunca imaginava ter uma doença que fosse me tolher os movimentos, né? Que eu sempre fui um cara muito ativo, viajando, fui representante comercial e tudo. Então, de início, aparentemente eu tinha aceitado uma boa, mas tive problemas, perdi tudo, enfim. E quando eu vim para Campo Grande, eu achei interessante as pessoas, pelo menos, te permitir, né, que você tenha pelo menos, no início, você ter o que comer, como se locomover, o remédio que você precisa ter para utilizar e procurando do dentro do possível, pelo menos eu vejo lá, tem um psiquiatra, tem uma pessoa que, sabe, sempre dando um apoio para os pacientes que procuram, né, a Brec. Hoje está essa sede maravilhosa para receber todos de braço aberto. A casa é deles, a Brec é do paciente, a Brec não é nossa. Nós estamos aqui como funcionários do renal crônico. A gente fica até emocionada por conta de que sempre foi o sonho da diretoria, assim, que os pacientes tivessem mais conforto, porque a gente estava numa casa apertada, né? E graças a Deus, hoje está a sede, né? Está aqui para todo mundo ver. Agradeço a Deus que ali eu tive o apoio dos médicos, da Brec também, das psicólogas, né? Conversamos bastante. Aquilo que não precisou, nós tivemos apoio, né? A gente chega às vezes chorando, sai de lá rindo, brincando, distrai até, você acaba até esquecendo o seu problema. É um sonho realizado, um sonho de 19 anos.